Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o deputado federal Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia. O deputado está no segundo mandato e é um dos principais cotados para presidir a Comissão Mista de Orçamento, uma das principais da Câmara dos Deputados. Deputado Elmar, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. Antes de falar sobre essa disputa ali da Comissão Mista do Orçamento, eu gostaria de falar das eleições municipais. O senhor é do Democratas, um partido que teve um importante crescimento nessas eleições. Devido ao quê? O Democratas vem tendo esse crescimento constante, né? Já que hoje também o Democratas preside aí tanto o Senado Federal como a Câmara dos Deputados. Olha, acho que inicialmente coerência, né? Se houve um partido que tem se mantido coerente com a sua ideologia, os seus dogmas, é o Democratas. Nós fizemos oposição construtiva desde o primeiro dia da administração do PT e é claro que nos enfraquecemos quando aquele governo populista esteve no auge. E hoje, quando a população brasileira resolveu mudar via o voto, através da democracia, nós começamos a ganhar os louros do nosso processo de emagrecimento da época do populismo da esquerda, do PT. Então, o partido mais identificado como opositor, enquanto partido, não pessoas, ao projeto do PT era o nosso. Hoje a gente colhe exatamente esses frutos. Deputado, para muita gente essas eleições foram marcadas por um desejo novo do eleitor, de deixar de lado os extremos, direita e esquerda. O senhor acredita que de fato seja o início, e até pensando nas eleições de 2022, o início do fim, digamos assim, das polarizações políticas? Olha, eu acho que é um equívoco misturar eleições. A pauta de uma eleição nacional está muito vinculada à economia. A pauta da eleição municipal são os temas locais, coleta de lixo, escola, saúde, que estão diretamente ligadas à avaliação do gestor. E a própria forma que os gestores municipais se comportaram diante da pandemia. Aqueles que souberam se comportar bem, que deixaram a população local, de certa forma, mais segura no atendimento à saúde, à prevenção, no cuidado, e vinham de uma boa avaliação, foram os que lograram maior êxito. Foi o caso, por exemplo, da nossa administração vitrine, digamos assim, que é a da Prefeitura de Salvador, em que o prefeito Assemineto fez do seu sucessor, o atual vice-prefeito, a maior eleição proporcional do país, dentre as capitais, por conta de que o povo viu e quis a continuidade de uma grande administração e o enfrentamento correto à pandemia. Deputado, a gente viu em 2018 uma forte presença da internet na disputa eleitoral. Agora, também em 2020, a gente viu uma presença da internet, mas não tão grande, né? Não desequilibrando a disputa. E a gente percebeu também que os partidos, os candidatos que tinham partidos mais fortes, consolidados, uma base consolidada, se deram melhor. Você acha que é uma mudança ou o senhor volta a achar que são eleições diferentes, essas eleições gerais das eleições municipais? Eu acho que são eleições diferentes, mas não deixa de mostrar uma direção em que nas eleições passadas o povo quis arriscar numa mudança total. Nessa quis apostar no que era mais seguro. Isso pode ser um indicativo do que poderá vir a acontecer nas próximas eleições gerais, mas elas não se confundem. Eu sempre acho que o grande vertente de uma eleição geral é a economia. Se a economia estiver indo bem, o povo estiver alimentado, o emprego estiver rodando, baixo índice de desemprego, baixa inflação, o povo tende a votar na continuidade do governo. Se a economia estiver levando a uma taxa alta de desemprego, a economia não estiver rodando, pessoas estiverem passando fome, aí tende a mudar. Tempo de rádio e TV e estrutura partidária também foram aspectos importantes nessa eleição? A eleição municipal foi, sobretudo por conta da pandemia, de que não tinha muita presença física, sobretudo nas cidades de médio porte, mais ainda nas cidades de grande porte, em que as campanhas foram meio que virtuais. Então foram muito beneficiados aqueles que tiveram a capacidade de poder se comunicar melhor via a TV, que não deixou de ser uma peça fundamental, mesmo existindo a internet, porque as pessoas, como estavam dentro de casa, tiveram muito mais oportunidade de assistir a TV.
Muito bem. Deputado, vamos falar, portanto, então, da disputa para presidir a comissão mista do orçamento. O senhor é cotado para isso, mas o Centrão não é muito simpático com essa ideia. Explica para a gente de quem era a vez, o que ocorre para essa presidência que é extremamente importante. Olha, todas as vezes no início de qualquer período legislativo, para suprimir um artigo regimental que determina que é o maior partido ou bloco que indica o presidente ou relator alternadamente entre a Câmara e o Senado da Comissão Mista de Orçamento, alguns partidos que atuam, às vezes, em bloco na Câmara, mesmo estando dissociado com liderança própria, fazem regimentalmente um bloco que vai funcionar apenas durante aquele curto período para dar a primazia de indicar, e como, na verdade, nenhum partido integrante desse bloco teria o direito, seria de outro, seria do PT, que é o maior partido da Câmara, isso passa por um acordo político em que a maioria dos partidos, se não todos, entendem de indicar alguém. E nós construímos esse bloco por conta da relação que construímos na liderança o ano passado com os demais líderes partidários do nosso espectro político e que atuavam no apoio à base do governo, mesmo que informalmente. E não houve a instalação em fevereiro, não teria tido nenhum tipo de problema. Por conta da pandemia, tudo ficou atrasado e agora, como deveria ser imperioso que se votasse seja por conta da LDO, dos PLNs que têm chegado e da própria LOA, a sucessão da Câmara meio que contaminou o ambiente e levou a uma disputa política entre dois blocos informais de 3 que existem na Câmara. Existe ali, que está meio que mais pragmaticamente na base do governo, o que eu posso chamar de centrão raiz, que aqueles partidos que não são nem direita nem esquerda tiveram na base de aliança do PT e hoje estão mais próximos do governo do presidente Jair Bolsonaro. O nosso bloco, que é também um bloco informal, mas que gira um pouco na órbita de influência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aí eu estou falando de Democratas, MDB, PSTB, PSL, Cidadania, PV, Podemos, e o bloco da esquerda. Então, esses dois blocos que tiveram na base do apoio do governo e que votam, pelo menos a pauta econômica junto com o governo, têm o mesmo interesse, e essa questão de sucessão contaminou a partir da atuação do Centrão. E o senhor ainda espera presidir a comissão. Tem também o nome da deputada Flávia Arruda, que também tem sido muito falado. Olha, o nome da Flávia foi apresentada pelo Centrão como uma forma de obstruir, alegando que por conta de que o PL seria um partido maior que o Democrata, eles teriam esse direito regimental, o que não é verdade, porque você só tem 2 formas, ou analisar sob o aspecto do tamanho do partido, e aí a primazia seria o PT, ou do bloco. E dentro do bloco é acordo político. Tanto é assim que a formatação da mesa diretora da Câmara se dá dessa mesma forma. Ou seja, o Republicanos, que não é o primeiro partido, teve a primeira pedida. O PL, que também não é o segundo partido, teve a segunda. Tudo foi feito parte de um acordo político, de um bloco que virou majoritário. E quando a gente começa a não cumprir acordo, fazer acordo em cima de acordo no parlamento, as coisas terminam se complicando. Claro que nós vamos ter... Em política, aqui, na Câmara é assim. Às vezes se passa 60, 90 dias uma disputa política em função de determinado tema e em 24 horas se consegue chegar a um acordo. Eu espero que o bom senso prevaleça, a gente tenha a capacidade, se não de construir um acordo que se cumpra o que foi feito, que se possa pelo menos fazer um acordo de procedimentos que leve à votação. Tenho toda a tranquilidade do mundo de saber que não fui eu que quebrei nenhum tipo de acordo, nem voltei atrás, mas me submeto à única regra que tem que ser feita no parlamento, que é a regra democrática do voto. Eu disputo com a Flávia o que quer que seja indicado pelo Centrão, e depois de recolhidos os votos, se eu for derrotado, eu estarei lá pronto para ajudar dentro da comissão, como espero que o espírito público prevaleça depois, porque é uma comissão que ela só funciona na base do acordo, inclusive com os deputados de oposição que estão indicados lá. Agora o senhor está falando de acordo, mas a gente percebe que enquanto esses acordos não ocorrem, votações importantes estão emperradas. O caso, por exemplo, dos créditos adicionais de mais de 27 bilhões. Como é que fica tudo isso diante desse impasse? Olha, isso não é responsabilidade nossa. É uma preocupação que deve ter, sobretudo,
a articulação política do governo, porque mais do que todo mundo, quem fica prejudicado com essa conjuntura é o governo. E quem está obstruindo a pauta são aqueles partidos que estão pragmaticamente na base do governo, participando do banquete fisiológico, de indicação de cargo em troca de apoio e alguns benesses de aplicação de verbas nos redutos dos parlamentares. Então o governo tem que chamar a responsabilidade. De nossa parte, eu dizer que nós não obstruiremos e voltaremos toda a pauta de interesse do país. Estamos lá, sempre tivemos ao longo do último mês pronto para votar, mas se a própria base do governo obstrui, nós não temos o que fazer. Muito bem, deputado. Eu quero lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, também no JR 24 horas, à 00h30 e por meio das nossas redes sociais. Tiago. Deputado, mas na Comissão Mista de Orçamento a gente tem projetos muito importantes, como o orçamento da União para o ano que vem, que já deveria estar em fase final de elaboração, tem a lei de diretrizes orçamentárias também, que precisa passar pela CMO. Como que vai ficar a situação com esses projetos tão importantes não sendo votados em 2020? Nós já chegamos ao limite, senão já ultrapassamos o limite de tempo de poder instalar a comissão e votar, sobretudo esses dois projetos que você se refere. Primeiro, a LDO nunca aconteceu, sempre ela é votada mais tardar em agosto, mas nunca aconteceu de ficar de um ano para outro, porque é na LDO que se estabelece a possibilidade da utilização de 1/12 por mês na execução orçamentária, enquanto não se vota o orçamento. Sem esse texto aprovado, sequer a execução de 1/12 vai ser possível, não vai poder se executar nada. Pode ser travado, então, o governo? Travado completamente o governo. Nós temos que ter a responsabilidade de, ainda que não seja instalada a comissão, levar a LDO direto para o plenário e votar para haver essa possibilidade desse tipo de execução que já ocorreu no passado. Bom, o orçamento, ainda que não seja votado esse ano, vá para o ano passado, a discussão dele, para o ano que vem, desculpa, a discussão dele tem que se dar de forma imediata. Você tem as sub-relatorias, que é um trabalho de muitas mãos, não é o relator só que cuida disso. Nós temos o comitê de admissibilidade das emendas e muitas delas vêm introduzidas de forma inadequada, precisam ser corrigidas. Todas, né? Tem as emendas de comissão que nós precisamos resolver como vamos fazer, porque não tem comissão instalada esse ano, como é que nós vamos executar, como é que nós vamos colocar isso no orçamento. Enfim, tem um monte de temas que a comissão precisa estar organicamente instalada para que a gente possa caminhar. Agora, deputado, com esse calendário curto para votações e tanta coisa ainda pendente, temos ainda um imbróglio em relação ao recesso. Muitas pessoas favoráveis, muitos parlamentares favoráveis, outros contrários. A gente já teve um ano praticamente perdido por conta da pandemia. Em que pé que está isso hoje e qual a sua posição a respeito disso? Olha, quem defende ter recesso em janeiro em meio à pandemia não tem um mínimo de sentimento de brasilidade, de responsabilidade com o nosso país. Nós estamos há 6 meses trabalhando remotamente. Que tipo de cansaço é que pode ter que nos impeça de trabalhar, de continuar a trabalhar em janeiro? Com tantos desafios a serem ultrapassados, nós precisamos da segurança jurídica. Nós estamos vivendo um ambiente de pós-guerra que aqueles países que tiverem maior capacidade de transmitir ao mercado, aos investidores, capacidade de investir o seu dinheiro para a retomada da economia, ou nós vamos ficar para trás. E tem muita coisa que a gente precisa avançar. Nós temos um marco legal de ferrovia, marco legal de mineração, nós temos o saneamento que tem que enfrentar a questão dos vetos e depois da regulamentação, com a perspectiva de, ao longo de 10 anos, atrair investimentos da ordem de 600 bilhões, e está tudo passando. Nós temos a lei do gás, que votada na Câmara, precisa ser destravada, votada no Senado para, eventualmente, se for modificada, ter que voltar para a Câmara. Ou seja, a reforma tributária, que é importantíssima, e o governo precisa assumir o protagonismo dessa questão, enviando sugestões e fazendo avançar com isso. Ou seja, nós vamos perder toda uma janela de oportunidades de, num processo, repito, de pós-guerra, destravar a economia do nosso país. E se a gente perder tempo e ficar para trás, isso vai nos trazer um prejuízo incalculável e irreversível. E não é justo com a população brasileira que a gente tenha, num momento como esse, qualquer tipo de recesso. Deputado, está ocorrendo alguma negociação entre o bloco de vocês, né, formado por democratas, PSDB, né, outros partidos, como o senhor disse, até o PSL, com os outros partidos do Centrão, como
PP, PL, tem uma negociação, tanto para tratar da questão da Comissão Mista de Orçamento, como para tratar aí de recesso parlamentar? Está tendo algum acordo, possibilidade de acordo de procedimento nos próximos dias ou não? Como que estão essas conversas? Conversa sempre tem, diálogo sempre tem. Os líderes partidários têm a obrigação de estarem diuturnamente ao telefone, semanalmente, até presencialmente, procurando destravar caminhos, criar pontes para que a gente possa avançar. Agora, posso dizer que, dentre esses 3 blocos informais que eu citei na Câmara dos Deputados, está fluindo um diálogo melhor entre o nosso bloco, que gira ali na órbita de influência do presidente Rodrigo Maia, com os líderes do bloco de esquerda. Acho que está caminhando mais por aí um novo eixo. O presidente Rodrigo Maia já vem fazendo uma conversa com o bloco e com os partidos de esquerda desde quando chegou à presidência da Câmara, né, deputado? Sempre ele, acho que cumpre a sua obrigação de que quem tem aí o privilégio de presidir a Câmara representando tem que ter na cabeça que tem que representar a todos. Diferente do Poder Executivo, que quando a gente ganha a eleição, a gente indica todos os cargos, leva tudo, o gerenciamento, a coordenação dos trabalhos do Parlamento tem que se dar de forma proporcional, respeitando o direito das minorias e dando a eles o direito de poder ter o exercício poder de fiscalizar, de denunciar, de exercer a oposição que é salutar no regime democrático. Tiago citou esse trânsito do presidente Rodrigo Maia com a esquerda que o senhor pontuou ser extremamente importante. Isso também vai fazer toda a diferença no caso dessa disputa pela presidência da Câmara. Como é que o senhor enxerga esse cenário hoje e de que maneira também essa disputa, o senhor disse que contamina de certa forma algumas pautas, de que forma isso tem também trazido alguns problemas para esses acordos para dar andamento às principais pautas que a gente precisaria que fossem votadas? Olha, nós temos aí 3 blocos informais e aquele que tiverem a capacidade de construir uma aliança de 2 desses 3 blocos, se fosse a gente com o Centrão, ou Centrão com a esquerda, ou a gente contra a esquerda, vai ser majoritário na casa. E eu acho que está mais próximo da gente, por toda a conduta do Rodrigo ao longo de todos os seus mandatos de respeito à democracia, de defesa do Pacto Federativo, de defesa dos interesses dos governadores e que beneficia de forma direta os governadores da esquerda. Todo o histórico dele contribui para que ele tenha mais condições de estabelecer esse diálogo do que alguém que pertence à base do governo, que estaria mais afeto a atender os interesses do Planalto e passando por cima, inclusive, tratorando determinadas coisas, assuntos que são caros à esquerda. Acho que isso é o que vai definir a próxima sucessão. Mas é uma coisa que nós vamos ter tempo aí para... Fevereiro, né? Fevereiro do ano que vem. Do bloco de vocês, tudo indica que o deputado Baleia Rossi, do MDB, será o candidato que deve representar esse bloco na disputa pela presidência da Câmara? Olha, eu não gostaria de adjetivar, até porque tem vários nomes e todos os partidos... Quais outros postulantes a essa posição? Baleia Rossi, quem mais, na visão do senhor? Citam vários nomes, tem do Democrata, do MDB, do próprio PP, tem o nome do líder Aguinaldo, que não é o nome do partido dele, mas é um deputado que tem credibilidade, relator da reforma tributária, credibilidade de trânsito no ambiente da Câmara dos Deputados. Tem deputado do PL. Eu prefiro não correr o risco de deixar de falar o nome de qualquer colega, mas no momento certo, aquele que tiver maior capacidade de aglutinar e vai ser uma disputa intensa, né? Vai ser uma disputa intensa essa. Eu não creio. Não. Eu acho que na hora que fizer a arrumação entre o nosso bloco e o da esquerda, se tiver alguém que tiver a capacidade de ter o apoio de todos os partidos que compõem esses blocos, vai ser franco favorito. Uma porque eventual a eleição reeleição, da Câmara se dá de forma diferente. Não é a eleição de presidente da Câmara, é uma eleição de mesa diretora. A presidência da Câmara ela pode ser disputada por qualquer um dos 513 deputados de forma... Só 512, né? Hoje o Rodrigo não pode. Daqui a pouco até o Supremo dá uma interpretação de que possa e seria os 513. Mas com relação aos outros cargos da mesa, que são importantíssimos também, como a primeira vice-presidência, que é ocupada hoje pelo deputado Marcos Pereira, a primeira secretaria que vem sendo há tempos ocupada pelo PL, trazem um exercício de funções relevantes e importantes na Câmara,
que tem toda uma consequência. A formatação de um bloco majoritário faz com que ele tenha a possibilidade de indicar. E nesses cargos, diferente da presidência, que você pode ter uma disputa de todos eles, a gente exercita, por conta de uma delimitação constitucional, a proporcionalidade. O maior bloco começa a indicar o primeiro cargo, o segundo. Tanto é que tem, ao invés de escolher a presidência, que todo mundo pode disputar, você escolhe a primeira vice ou a primeira secretaria, e isso tem consequências na eleição. Rapidamente, a gente já encerrou o tempo aqui do primeiro bloco, mas o presidente Rodrigo Maia, depois de 5 anos, tentar uma reeleição na Câmara dos Deputados, não seria ruim para a democracia? Olha, é uma coisa bastante subjetiva de avaliação dele mesmo. Eu preferia dizer que, primeiro, seria melhor a gente esperar se o Supremo vai entender que isso é possível. Depois, se o Supremo disser que isso é possível, ele tem dito que não é candidato, tanto publicamente quanto reservadamente. Eu prefiro ficar com a palavra do que ele tem dito e não conjecturar sobre uma possibilidade que ele não tem admitido. Obrigado. O JR Entrevista faz um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre a reforma tributária e reforma administrativa. Continue com a gente. Olá, estamos de volta com o JR Entrevista e o nosso convidado de hoje é o deputado federal Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia. Deputado, a gente falou bastante nesse primeiro bloco sobre o calendário apertado para votações. E a reforma tributária era uma das grandes promessas do governo, menina dos olhos do Ministério da Economia e que eu acho muito difícil. Queria saber a sua opinião sobre a possibilidade de aprovação dela ainda esse ano. Olha, eu discordo um pouco sobre essa afirmação que você fez, e que seria menino dos olhos do Ministério da Economia, porque não houve um protagonismo do Ministério da Economia. A partir dos avanços do debate no Parlamento, sob iniciativa do própria Câmara e do Senado, numa comissão mista, e do avanço do parecer dos estudos pelo deputado Agnaldo Ribeiro, é que o governo se pronunciou, mesmo assim mandando um arremedo de reforma que já tinha sido construído desde a época do presidente Michel Temer. E ficou de mandar depois uma reforma mais conclusiva e até esse instante não produziu. Eu digo que eu me sinto absolutamente frustrado sobre esse aspecto com o governo, com a equipe econômica, porque já se passaram quase 2 anos e eles não tiveram a capacidade de produzir qual a reforma pensada, objetivada pelo governo. E diga-se de passagem, na história recente do nosso país, nunca um Ministério da Economia, uma pessoa foi tão empoderada com a fusão do Ministério do Trabalho, do Ministério da Previdência, de próprio Ministério da Indústria e Comércio, planejamento, tudo numa mesma equipe, sob o direcionamento do mesmo Banco Central, Petrobras, tudo no mesmo direcionamento. E ao longo de 2 anos não tiveram a capacidade de produzir. Isso deveria ter sido vindo como uma proposta de iniciativa do Executivo. Eu acho que é por isso, inclusive, que não se desenrolou. A gente não sabe o que é que o governo defende sobre todo o aspecto. Tem muita coisa para se avançar. O deputado Agnaldo Ribeiro é um dos quadros mais qualificados da casa, tem feito um belo trabalho, não sei ainda alguns gargalos, o que é a saída que ele tem encontrado, como, por exemplo, a questão da Zona Franca de Manaus, que é uma coisa que vai precisar ser resolvida ou a curto, a médio ou a longo prazo, mas precisa ser sinalizada. Existem algumas coisas que precisam ser tratadas na reforma tributária, mas eu acho que nós temos em débito com a sociedade, porque se era uma reforma que ela era urgente, hoje ela é extremamente necessária. Precisa ser feita imediatamente. Não podemos perder mais nenhum dia. Deputado, a gente sabe que, politicamente, a reforma tributária já ficou para o ano que vem, né? É uma discussão muito complexa para se resolver, ainda mais sem um recesso parlamentar. E a gente tem falado muito na simplificação de tributos. Você acha que é esse o caminho, a simplificação? É o primeiro e o mais fácil de ser realizado. Tem outros gargalos que precisam ser enfrentados, mas a desburocratização, a simplificação é o primeiro e mais fácil caminho de ser enfrentado. Eu não conheço ainda o texto, conheço o texto de iniciativa do deputado Baleia Rossi, que está muito bem arrazoado, mas que precisa ser aperfeiçoado. Não conheço o texto que já foi produzido pelo deputado Agnaldo Ribeiro, mas tenho uma expectativa de que venha, fruto de muito debate, alguma coisa boa. Com certeza muito melhor do que o que nós temos, que é o sistema tributário que nós temos.
Deputado, o senhor fez aí um desabafo sobre entender a falta de empenho do Ministério da Economia para a reforma tributária. Recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reclamou também, se disse frustrado com a agenda de privatizações. E eu me lembro, se não me falha a memória, até peço que o senhor me ajude a corrigir se for o caso, que apenas um projeto de privatização, se não me engano, da Eletrobras, que foi encaminhado para a Câmara até agora. Como é que o senhor encara essa questão, essa reclamação do ministro Paulo Guedes sobre a agenda também não avançar em relação às privatizações? Olha, eu acho que nós temos um ambiente de uma Câmara absolutamente reformista. O maior exemplo, em lugar nenhum do mundo, com muito protagonismo do governo, se vota uma reforma de Previdência na modalidade, na forma que a gente votou. Esse é o maior exemplo que nós temos um terreno fértil para fazer as reformas avançarem. E não só a reforma tributária, mas, por exemplo, a reforma administrativa. Qual é a justificativa para mais de 2 anos o governo não ter tido a capacidade ainda de enviar um projeto de reforma administrativa, sendo que eles que sabem onde estão os gargalos? Esse é o tipo de reforma que não tem como partir de iniciativa parlamentar. Tem que vir do governo. E eles não tiveram a capacidade de produzir isso ainda, que é uma reforma muito mais simples de ser feita. Se você fixar e não atingir os atuais servidores, mas planejar o futuro, aqueles que vêm no futuro, ingressar no serviço público, nós temos condições totais de fazer avançar, até porque vários governadores, inclusive de esquerda, já fizeram avançar essa pauta. Eu não sei qual é a dificuldade do governo de poder ter esse protagonismo em todos esses ambientes e em outros que destravem a nossa economia. Quando a gente vem tratando aí a lei do gás, vem tratando, por exemplo, o marco regulatório de ferrovias, de mineração, todos eles são temas urgentes que ajudariam a dar segurança jurídica a investidores, ao mercado, para poder atrair investimento de capital no nosso país e, infelizmente, o governo não chama para si a responsabilidade de tratar com prioridade esses temas. Deputado, vamos só corrigir uma informação. A reforma administrativa, pelo menos a primeira fase, já foi entregue pelo ministro Paulo Guedes em setembro para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional. Mas é também outra proposta que não tem andado, né? Eu acho que o senhor está principalmente se referindo a essa questão porque o presidente Rodrigo Maia gostaria de ter votado essa reforma administrativa ainda em 2020. Claro, e é um tema, vou dizer, a reforma que foi enviada, ela é muito pouco ambiciosa, do ponto de vista de algumas coisas que você precisa fazer. Por exemplo, a questão dos extratetos não estão tratados na reforma. Não dá para a gente tratar de uma economia de pós-guerra exigindo sacrifício. Ou seja, ainda deixar entrar penduricalhos por exemplo, quem tem auxílio moradia. Qual a legitimidade que nós temos férias, acumular. De mexer em algum benefício para quem ganha 2, 3, 4 salários mínimos, enquanto tem gente que está ganhando acima do teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente aí... E não corre muito. E não trata também federal, dos chefes dos poderes, né? Não trata dos deputados, dos promotores, juízes. Exatamente. Isso acontece muito mais nos estados. Mas que legitimidade a gente tem de estar tirando do pequeno quando tem gente que está muito acima? A gente tem que enfrentar esses temas, mais cedo ou mais tarde. Eles têm que ser enfrentados. Deputado, nosso tempo está curto nesse bloco, mas não dá para a gente mudar de bloco sem falar sobre um assunto delicado na Câmara, que é a questão da deputada Flor de Lis, acusada de mandar matar o marido. É um assunto que ainda está pendente na Comissão de Ética, da qual o senhor faz parte. Há possibilidade de se... Não faz mais. Não faço mais, já paguei meu... De qualquer maneira, como integrante do Congresso, da Câmara especificamente, e de certa forma colega da deputada, como é que o senhor vê essa situação? Até agora não foi discutida, é uma situação extremamente grave. O senhor acredita que ainda esse ano a gente pode ter novidades sobre isso? Olha, é muito ruim para a sociedade a gente não ter a capacidade de dar uma resposta imediata a esse tipo de coisa. Nós vivemos num ambiente de regime democrático em que o devido processo legal e a ampla defesa, em qualquer processo, seja judicial ou administrativo, tem que ser observado. Às vezes a gente assiste um sujeito matar no meio da rua e no outro dia está solto porque não foi preso em flagrante e a sociedade não entende como ele matou, está filmado, saiu na televisão, no meio da rua e ele ainda teria direito a responder em liberdade até a condenação de segunda instância ou até eventual trânsito em julgado da sentença condenatória. Com a gente é pior ainda, porque a sociedade aí não aceita
que um caso como esse da deputada Flor de Lis não tenha uma punição imediata e exemplar. Mas se a gente não fizer todo o procedimento administrativo de lhe assegurar a ampla defesa, o contraditório, ela ganha na justiça o direito de voltar e ficar entre a gente, anular todo o processo e fazer com que tudo demore. Mas é claro que esse atraso, por conta da pandemia, de não instalar a comissão, está ajudando. A gente precisa instalar o mais rápido possível, fazer esse processo, porque é um caso muito estigmatizado e que nos coloca numa situação muito ruim para a sociedade, e a punição tem que ser exemplar. Tá certo, deputado. Olha, o JR Entrevista vai agora a uma rápida pausa, mas a gente volta já já. E no próximo bloco a gente fala sobre a recuperação do turismo no Nordeste pós-pandemia. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente, o deputado federal Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia. Deputado, a gente tem na Câmara dos Deputados um projeto que veio do Senado que trata sobre a questão das fake news. Alguns parlamentares dizem que esse projeto é contra a liberdade de expressão. O senhor tem acompanhado essas discussões? Qual que é a opinião do senhor? Olha, eu tenho acompanhado e sou absolutamente favorável à total e irrestrita liberdade de expressão. Todo mundo tem o direito de falar o que bem lhe aprouver, mas também tem que ser punido quando extrapola os limites. Não é na defesa da liberdade de expressão que eu tenho o direito de caluniar ou injuriar alguém. E é claro que quando você o faz mediante meios eletrônicos de ampla divulgação, como a internet, que inclusive fica lá e pode ser reproduzido, tem que ter um aumento da pena disso. As pessoas têm que saber que, se ultrapassarem o limite da legalidade, na ofensa que possa, inclusive, causar repercussão ou um dano moral a quem quer que seja, ela tem que ser responsabilizada. A gente tem que ter absoluta liberdade de dizer o que quiser, mas pagar pelos excessos. E o projeto, ele tira aí a liberdade de expressão das pessoas ou não? Eu não vejo que tire isso. Eu vejo a responsabilização de quem excede os limites. Deputado, a gente sabe que o senhor representa um dos estados que mais depende e, eventualmente, atrai turistas justamente por suas belezas naturais da Bahia, mas que sofreu muito com a pandemia, como todo mundo que depende de serviços, comércio e também do turismo. Há expectativa de uma recuperação a médio prazo? Olha, a gente tem que criar um ambiente, com todas as dificuldades que tem no orçamento da União, de priorizar o investimento em infraestrutura turística e qualificação de pessoal. Nós temos belezas naturais incomparáveis ao redor do mundo, e o Brasil tem toda a oportunidade de poder ofertar belezas naturais de praia, de chapada, de um monte de coisa para ser construído. E esperamos que o Ministério do Turismo tenha essa capacidade de saber destinar prioritariamente investimentos onde possa ter um retorno mais rápido, para que a gente possa acelerar esse setor de serviços que foi o mais atingido por essa crise de pandemia. A gente tem 1 minuto, deputado. Por que o Brasil, com tantas belezas naturais, atrai tão menos turistas que muitos países por aí? Falta de foco e de investimento numa atividade que é essencial e que pode trazer grandes investimentos. Acho que, se a gente tiver a capacidade de priorizar os investimentos onde tem possibilidade de ter mais retorno, a gente vai deslanchar no turismo. Tá certo. Muito obrigado, deputado. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também por meio das nossas redes sociais. Deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, muito obrigado pela sua presença aqui no JR Entrevista. A gente fica por aqui e até a próxima.